desde o 1, tá certo? Para ajudar no entendimento. Ruth 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem me permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é esta moça? E ele respondeu: esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido. Como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, e não em peçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que elas recolha, e não em peçais. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: este homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vá com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com sua sogra. Amém? Hoje, o tema da nossa reflexão será a esperança em Deus. A esperança em Deus. Ao longo do capítulo 2, nós temos visto como a providência de Deus tem se manifestado sobre a vida de Noemi e de Ruth. Hoje é a nossa terceira mensagem sobre esse capítulo 2, e ao longo de
todas essas 3 mensagens nós temos visto como em cada etapa Deus tem manifestado a sua providência sobre a vida dessas 2 mulheres. Depois de toda a tempestade que elas passaram, né? Se você não estava aqui nas outras mensagens, no capítulo 1, nós falamos do quanto essas 2 mulheres sofreram a morte do marido de Noemi, Elimeleque, depois a morte dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, depois aquilo que era apenas um projeto de uma temporada, né? Ir morar em Moabe, passar ali um tempo, apenas para esperar o momento em que Deus visitasse novamente a terra de Israel, e eles então vão para Moabe em busca de alimento, em busca de comida, mas ali eles passam 10 anos, e 10 anos sofrendo, 10 anos de tristeza, 10 anos de perda, aonde Noemi perdeu seu marido, depois perdeu seus 2 filhos, e então ela decide voltar para casa, e no que ela volta para casa, uma de suas noras, Orfa, também decide voltar para sua terra, ficar com a sua família. Apenas Ruth ficou com ela. No final do capítulo 1, e isso é importante a gente mencionar hoje para o entendimento da parte, né, em que nós vamos meditar, no final do capítulo 1, Noemi demonstra grande amargura e tristeza por conta dessa dor que ela viveu. Ela culpa a Deus por tudo o que aconteceu. Quando nós passamos pelo capítulo 1, eu expliquei aos irmãos que ao longo do capítulo 1 nós vamos vendo várias leis de Deus sendo transgredidas. E como resultado da transgressão, dor e sofrimento. Como resultado da transgressão, muito tempo é perdido na vida, por conta da desobediência à lei de Deus. E no final do capítulo, toda essa amargura, esse ressentimento da dor, da perda, das privações, é demonstrado por Noemi ao ela dizer que Deus tinha de mudar de nome. Deus não era para ser chamado de Todo-Poderoso, ou seja, aquele que pode suprir todas as necessidades dos seus servos. Deus não deveria ser chamado de El Shaddai. Deus deveria ser chamado apenas de Yahvé, o Senhor que vem ao encontro do seu povo. E que ela, Noemi, né, que quer dizer agradável, não deveria ter sido chamada Noemi também no seu nascimento. Pelo contrário, deveria ter sido ter recebido o nome de Mara, que quer dizer em hebraico amarga. Aqui, no final do capítulo 1, ela estava mostrando como toda essa luta, toda essa dor, todas essas perdas que ela enfrentou, todos esses problemas, o quanto aquilo havia tornado seu coração amargo. É isso que ela está demonstrando no final do capítulo 1. E isso, é claro, também sendo espelhado na figura de Deus. Mas no capítulo 2, nós começamos a ver como a mão de Deus se manifestou sobre Noemi e Ruth e como Deus começa então a abençoá-los. A partir do capítulo 2, eu expliquei já aqui também para os irmãos, estou só recapitulando, que a partir do capítulo 2 nós vamos vendo como a lei de Deus vai sendo obedecida. E na medida em que a lei de Deus vai sendo obedecida, toda essa história muda. Olha que coisa maravilhosa. Como diz o salmista, lá no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E é isso que nós estamos vendo acontecendo a partir do capítulo 2. A lei de Deus sendo obedecida e então a sorte daquelas mulheres sendo restauradas. A partir daí, então, começa, depois de toda aquela tempestade do capítulo 1, naqueles 10 anos de sofrimento, os primeiros raios de sol começam a aparecer, os primeiros raios de luz, de esperança, começam a aparecer no céu de Noemi e de Ruth. Primeiro, Deus manifesta o seu cuidado, e a gente viu isso no início do capítulo 2. Acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. No início do capítulo 2, nós vimos isso do 1 até o verso 7, como o cuidado de Deus se manifestou na vida delas. Primeiro, porque elas chegam em Belém no tempo da colheita. Então, se elas tinham enfrentado todo aquele período de fome, chegar no tempo da colheita era chegar no tempo certo. Amém? Estamos juntos? Era chegar no tempo certo. Então, Deus providenciou um momento para que elas chegassem ali e tivessem a sua necessidade, né, de alimento suprida.
Então elas chegam no tempo certo. Depois, quando Ruth, toma a decisão de colher espigas, como disse no verso 2, e aí Noemi permite que ela vai, e o próprio verso 3 vai dizer que, por coincidência, aquela parte da plantação era de Boaz. No versículo 1, ele explicou quem era Boaz. Veja aí, por favor, na sua Bíblia. Diz assim, um parente por parte do seu marido, e isso é importante, isso é muito importante para nós hoje, então preste bem atenção. Boaz é um parente por parte do marido de Noemi, ou seja, de Elimeleque, um homem rico e influente. Um homem rico e influente. E aí a gente explicou que não era coincidência, mas a providência de Deus. Deus não só providenciou o tempo certo, mas providenciou o lugar certo para elas irem buscar as espigas. Por quê? Porque havia uma lei em Israel que atendia o órfão, o estrangeiro e a viúva. Essa lei dizia o seguinte: quando uma pessoa fosse fazer a colheita na sua plantação, vamos imaginar que está ali os homens passando pelo milho e recolhendo as espigas do milho. Se por alguma razão os ceifeiros não virem uma espiga e ela ficou para trás, eles não deveriam voltar para pegar. Por quê? Porque essas espigas que ficassem para trás, assim como as espigas das laterais do campo, elas eram para atender um grupo de pessoas necessitadas em Israel. Quem eram essas pessoas? Estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, dessa forma, com essa lei, Israel promoveria o cuidado com esses 3 grupos de pessoas que eram mais necessitados em Israel. Então, Deus, quando deu essa lei, deu para que o povo exercesse cuidado. E era uma forma também, é importante que se diga isso, era uma forma de dizer que Israel estava confiando em Deus, quando eles não colhiam mais do que o necessário. Como assim, pastor? Vou explicar. Se eles estão colhendo e não ficam tão mesquinhos, avarentos ao ponto de querer voltar para passar de novo, eles estão dizendo assim, bom, nós confiamos que o Deus que nos abençoou hoje vai nos abençoar também amanhã. Então vamos ficar tranquilos, Deus vai prover as nossas necessidades. Deus está provendo as nossas necessidades. Deu para entender? Amém? Sim? Então, essa primeira lei que nós estamos vendo que ela está sendo obedecida. E ela está sendo obedecida porque Deus providenciou o lugar certo. Essa plantação que vem a ser de um parente não era coincidência, mas era a mão da providência de Deus. Depois, nós vimos também que Deus providenciou uma série de circunstâncias, um conjunto de circunstâncias para que aquilo pudesse acontecer. Então, Deus providenciou um homem disposto a obedecer à lei, porque não basta só ter uma lei, não é verdade? Pode ter uma lei e a pessoa não obedecer, não é assim? Mas Deus tinha providenciado um homem disposto a obedecer a essa lei. E uma série de outras circunstâncias ali que nós tratamos nessa mensagem, falando do quanto tudo isso colaborou para que o cenário fosse um cenário certo, uma circunstância certa para Ruth colher espigas. Esse cuidado do dono da plantação de dizer, os homens não podem tocar nela, dei ordem para que eles ajudem você, se você precisar de água você tem, se você precisar de comida você tem, se você precisar de descansar tem um abrigo. Ele providencia tudo, uma série de circunstâncias para que ela pudesse ser cuidada. Depois, do verso 8 até o verso 17, que foi o assunto da nossa mensagem no domingo passado, nós vimos como a mão de Deus se manifestou provendo proteção para Ruth. Porque Ruth era uma mulher estrangeira, uma mulher de Moabe, que era vista como inimiga de Israel, no meio ali de uma plantação, no meio de um trabalho predominantemente masculino,
E ainda assim, Boaz a trata com todo respeito, com todo carinho, com toda dignidade. Ele dá ordem aos moços para que não mexam com ela. Então, nós vimos como toda essa proteção de Deus se manifestou na vida de Ruth, e Deus usando para isso esse homem chamado Boaz. E o coração ali para nós no texto foi o verso 2, porque o verso 12, perdão, o verso 12, quando diz assim: que o Senhor recompense o que fizeste. Está falando Boaz, falando para Ruth. Que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Aqui ficou claro para nós que toda aquela proteção que Boaz estava oferecendo para Ruth era, na verdade, um espelho daquilo que Deus estava fazendo na vida de Ruth. Então, as mãos, os braços, os pés, a boca, o corpo era de Boaz, mas quem estava provendo esse cuidado, essa segurança, era o Senhor na vida de Ruth. E hoje, então, nós vamos pensar juntos aqui sobre essa última parte do texto, que vai do 18 até o 23, que é quando Deus, a providência de Deus, traz agora para elas um novo olhar de esperança. Um novo olhar de esperança. Bom, veja aí na sua Bíblia, por favor, o verso 18. Diz assim: então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Essa refeição a gente viu no domingo passado. Boaz oferece para ela alimento. E nessa parte do texto ele vai dizer que depois que ela se satisfez, ela pegou a parte que sobrou e não desperdiça. Ela leva para sua sogra e oferece para sua sogra, oferece para Noemi. Porque lembram, as duas tinham passado fome, as duas tinham passado necessidade. E esse momento do texto, no verso 18, mostra para nós que Ruth era uma mulher que não apenas ela estava disposta a trabalhar duro, a trabalhar com disposição ali, com vigor, a se esforçar no trabalho, mas Ruth também era uma mulher cuidadosa de não desperdiçar aquilo que Deus tinha oferecido a ela. Então, aqui é uma outra característica de Ruth sendo evidenciada. Se na primeira etapa do texto, o texto mostrou o quanto ela era trabalhadora, aqui está mostrando o quanto ela é zelosa com aquilo que Deus deu, o quanto ela é cuidadosa naquilo que Deus deu para ela. E um outro detalhe também é no amor que ela tem com a sua sogra, né? Porque ela tem essa preocupação de não apenas ela satisfazer a necessidade que ela tinha de comer, mas também de levar alguma coisa para sua sogra, né? De cuidar dela. Então, o verso 18 tem esse detalhe importante para nós, né? De mostrar o cuidado de Ruth, né? O cuidado de Ruth. Depois, verso 19 e o verso 20, vão mostrar para nós duas coisas muito importantes. A primeira é a surpresa de Noemi. Veja, por favor, na sua Bíblia novamente, o verso 19 diz assim: então sua sogra perguntou, quando ela viu toda aquela cevada, ela pergunta: onde colheste? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. E aí ela vai dizer: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Quando chega nesse momento do texto, uma coisa que deve nos chamar a atenção é a mudança nas emoções de Noemi. A mudança brusca, né? Porque antes, lá no capítulo 1, verso 20, olha aí por favor na sua Bíblia, 1 verso 20, olha o que ela vai dizer. Mas ela lhes respondeu, isso é Noemi respondendo às mulheres de Belém: não me chameis Noemi, que quer dizer agradável, mas sim Mara, que quer dizer amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Isso é o que ela diz no verso 20 do capítulo 1. Agora vamos ao verso 20 do capítulo 2. Verso 20 do capítulo 2 é assim: e Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor,
que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Ué, ela agora está falando sobre bênção, sobre o Senhor, sobre ser abençoado. Que mudança é essa? No capítulo 1, verso 20, nós vemos uma Noemi ainda amargurada e declarando toda a sua amargura, diante das mulheres de Belém. Quando Ruth saiu para trabalhar, para colher espigas, no verso 2 do capítulo 2, a Noemi está em casa, ela poderia ter ido junto, tá certo? Ela não vai, ela prefere ficar em casa, remoendo toda aquela amargura, toda aquela tristeza, enquanto Ruth tem essa iniciativa, essa predisposição em ir trabalhar, em ir resolver o problema. Ela não fica em casa, de braço cruzado, ela arregaça as mangas e vai em busca de resolver o problema. Noemi não, ficou em casa lá, amargurada, ressentida, se lamentando, se lamuriando. E quando a nora disse assim, deixa-me recolher as espigas nos campos de quem permitir, como é que ela responde? Ela diz, vai minha filha. Ela não dá nenhuma palavra de encorajamento, ela não fala assim, não, peraí, vem cá, vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe, que abra as portas, vamos, minha filha, vai, mas eu estou aqui em casa, mas eu estou torcendo para que no nome de Jesus alguém se disponha a obedecer à lei de Deus. Eu estou aqui também preocupada que ninguém faça mal a você, porque lá no final do capítulo 20 nós vamos ver isso, ela falando da preocupação dela, de ninguém maltratar ela. Mas quando a Ruth saiu de casa, ela não disse nada disso. Ela estava tão amargurada, tão cheia de tristeza, tão ressentida lá, presa no seu lamento, que ela não abriu a boca para abençoar a sua nora. Ela não deu nenhuma palavra de encorajamento. Mas agora não, agora no verso 20, ela está abençoando o benfeitor de Ruth e também está abençoando o próprio Deus que demonstrou bondade. Que mudança, radical. Uma mudança radical. Uma grande mudança no coração daquela mulher, Essa demonstração dos sentimentos de um coração que ora foram tomado pela tristeza, mas que agora começou a se encher de esperança. Começou a se encher de esperança. Por isso que o livro de Ruth, a gente tem chamado essa série de mensagens de uma história de esperança. Porque embora ela tenha começado o livro com muita tristeza e amargura, na medida em que o livro vai progredindo e a lei do Senhor vai sendo obedecida, nós vamos vendo como os raios de esperança começam a brilhar nesse céu que antes estava ali tempestuoso, nublado, fechado da vida de Noemi. Agora começa a aparecer os raios de esperança. Por isso que antes o coração tomado de amargura, agora começa a dar lugar a um novo sentimento. Outro detalhe importante aqui para nós é do verso 20, quando a sua nora, quando a Noemi vai dizer à sua nora, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Preste bem atenção nessa parte do texto. E Noemi disse ainda, este homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Se você estava meio aéreo e não estava prestando muita atenção na mensagem até agora, agora se concentra aí. Porque a partir de agora a gente vai começar a explicar algumas coisas desse texto que fazem muita diferença para a nossa vida prática. Então, se concentra, fica comigo, que a gente vai explicar uma coisa que a princípio é técnica, teórica, mas que no final, confia em mim, no final a gente vai fazer o desfecho, você vai entender a aplicação disso, tá certo? Não é só para colocar teoria por teoria, não, conhecimento pelo conhecimento é vazio, mas o conhecimento, por aquilo que o conhecimento produz de transformação, esse tem sentido e tem relevância. Então, por isso a gente precisa explicar agora essa fala de Noemi. Essa fala de Noemi é muito importante para o entendimento do livro inteiro. Do livro inteiro. O que é isso que ela está dizendo? Este homem é parente nosso, é um dos nossos resgatadores. Aí fica a pergunta,
que é um resgatador? O que é um resgatador? A palavra que aparece no hebraico é a palavra goel. Goel vem de protetor. Protetor. Tá certo? Que ideia é essa desse protetor? Esse protetor, primeiro, precisaria ser um parente mais próximo e do sexo masculino. Guarde essa informação. Um parente mais próximo e do sexo masculino. Esse parente mais próximo e do sexo masculino poderia vir a casar com a viúva, dando continuidade à linhagem do falecido. Do falecido. Que falecido? Do marido dela. Porque Ruth é viúva. Noemi é viúva na morte de Elimeleque, mas Noemi, sua nora, é viúva por causa da morte do filho de Noemi. Então, ele poderia se casar com a viúva, isso com base em Gênesis 38, verso 8. Eu não vou ler todas as referências, eu vou apenas dizer as referências, depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar e você ir checando cada uma delas para a gente poder ganhar tempo. O que diz Gênesis 38, 8? Toda vez que um irmão morresse, o irmão mais velho morresse e não tivesse filhos, o mais novo casaria com a viúva do mais velho. E quando o mais novo casasse com a viúva do mais velho e tivesse filhos com ela, ele estaria dando continuidade à descendência do mais velho que morreu. Deu para entender ou ficou muito confuso? Mais ou menos? Ou não? Está tranquilo? Vamos pensar aqui no João, é o irmão mais velho, tá certo? E o Augusto é o seu irmão mais novo. E aí o João morreu, o irmão João casou e ele morreu. Então, pela lei, pela prática em Israel, o irmão mais novo, Augusto, casaria com a mulher do falecido, do João. Quando Augusto tivesse filho com a mulher do João, esse filho receberia o nome do João, para dar continuidade à linhagem dele. E dessa forma, o nome do João não se perderia da sua família. Ficou mais claro? Amém? Eu estou explicando assim devagar, porque isso é importante para a gente no final, tá bom? Terceiro, esse resgatador deveria ser aquele que tinha de ter posse, dinheiro, recurso, para poder comprar as propriedades da família, para que assim a herança do falecido fosse resgatada. E dessa forma, a herança do falecido, do João lá, que morreu, quando fosse resgatada, na morte agora do Augusto, a herança ficaria para quem? Para o filho. Tá certo? Porque, afinal de contas, isso era propriedade do João. Vou repetir. Eu estou indo bem devagar e é de propósito, tá, irmão? Fica comigo. O parente resgatador comprava as terras, se elas estivessem hipotecadas, comprava a propriedade do irmão, para que quando ele tivesse filho e o filho ficasse mais velho e agora os pais morressem, a propriedade volta para aquela família, por meio do filho, certo? Então, 3 coisas aqui importantes eu vou repetir. A primeira, ele tem de ser um parente do sexo masculino, disposto também a casar com a viúva, certo? Segundo, ele tem de ter recurso para sustentar agora essa família. Terceiro, ele precisa ter um valor não apenas para o sustento dessa nova família, nesse casamento, né? Mas também para resgatar as propriedades do irmão que se perdeu, do parente, né? Que fora hipotecada. Porque havia uma prática em Israel que, se alguém tivesse endividado, poderia vender a sua propriedade. Só que nenhuma propriedade deveria ser vendida de maneira perpétua em Israel. Isso com base em Levítico capítulo 25. Nenhuma propriedade deveria ser vendida de maneira perpétua. Então Israel tinha uma prática que era o seguinte: se aquela pessoa ficou endividada e ela vende a propriedade para poder se sobreviver, ter dinheiro ali para comprar comida,
Posteriormente, ela poderia, se ela se recuperasse financeiramente, ela podia voltar lá na pessoa que ela vendeu e recomprar a propriedade. Deu para entender? Essa era a ideia do resgatador, aquele que tinha recurso financeiro para voltar lá na hipoteca, na dívida que foi feita e comprar a dívida, que aquele que ficou devendo não podia pagar, não tinha condição de pagar. Então, essa era a lei do resgatador. Essa era a lei do resgatador. A lei que dizia que ele deveria casar com a viúva era a lei do levirato. É uma segunda lei, tá certo? A lei do resgatador é a compra da dívida. A pessoa tem uma dívida, o resgatador tem recurso, ele vai lá e resgata a propriedade. Essa é a ideia. A lei do levirato ele vai e casa com a viúva, para poder manter a família, para que a família não se perca. Então, há duas leis aqui. Duas leis. Pesquisando sobre esse texto, vamos a Deuteronômios, sobre esse assunto, vamos a Deuteronômios, capítulo 25. Olha o que eu disse, preste bem atenção nessa parte, porque essa é a parte mais importante para a gente entender esse texto hoje. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, nós vamos ler do 5 ao 10. Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Então, nós já mencionamos essa linhagem no Gênesis 38 e o resgate da propriedade, Levítico 25. Agora, Deuteronômio 25, 5. Nós vamos até o 10. Diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um estranho. Ela não pode casar com um estranho, com alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo o seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Isso aqui a gente já explicou. Mas se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele irá à porta da cidade aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a perpetuar o nome de seu irmão em Israel, não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero me casar com ela, sua cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, lhe descalçará o sapato, cuspirá no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edificar a casa do seu irmão. E em Israel sua família será chamada a família do descalçado. Bom, vamos lá. A gente já entendeu o que é a figura do resgatador e o que é a figura do levirato, certo? Essas duas leis que estão sendo obedecidas. O que foi que eu disse para os irmãos? Quando Noemi fala essas palavras, ela está indicando para nós algo que ela já percebeu que possa acontecer na figura de Boaz. Boaz pode ser o nosso resgatador. E nessa palavra, em que Boaz pode ser o nosso resgatador, ela encontra um raio de esperança. Ela fica feliz ao ponto de até declarar uma bênção sobre o Boaz, certo? Então, agora que a gente já entendeu o que é o resgatador, deixa eu só explicar uma coisa que o texto não diz. Em algum momento na história de Israel, e isso é importante que se diga, porque ao longo das próximas mensagens eu vou ter que falar nisso, em algum momento na história de Israel, essas duas leis passaram a ser combinadas, e a prática, a obediência a essas leis começou a ser feita de maneira conjunta, porque antes podia só resgatar a propriedade. Isso está lá na lei, Levítico 25. É possível que alguém vá lá e só compre resgatando a propriedade. E a lei do levirato, Deuteronômio 25, como a gente acabou de ler, era a lei do casamento.
A pessoa poderia comprar a dívida e não casar. Mas em algum momento em Israel eles começaram a praticar essas leis combinadas. E não só resgatar a propriedade, como casar com a viúva do falecido. Bom, se é viúva, né, tem que ter o falecido. Fica redundante. Mas, enfim. O que a gente entende, então? Para ser um resgatador tem que ter 3 coisas. Preste atenção nisso. 3 coisas o resgatador precisa ter. Primeiro, ele tem de ter o direito. O que significa ele ter o direito de resgatar? Ele ser um parente próximo e do sexo masculino. Ficou claro isso que a gente leu? Calma que a gente está caminhando para amarrar isso. Então fica comigo. Segundo, ele tem de ter poder para resgatar. Ele tem de ter o direito e ele tem de ter o poder. O que significaria ter o poder? Basicamente ter o recurso, ter o dinheiro. O dinheiro para 2 coisas. A primeira, assumir uma família com a viúva, casar com ela, né? Então precisaria ter recurso para o casamento e recurso para sustentar a viúva e recomprar a propriedade. Então ele tem de ter o direito, mas ele também tem que ter o poder. Porque ele pode ter o direito sendo um parente próximo, mas não ter recurso. Certo? Sim? Fica claro isso? Fica fácil da gente entender, né? Ele pode ser um parente próximo e não tem o dinheiro. Ok, não vai resgatar, não tem possibilidade. Ele fica obrigado a resgatar? Claro que não, ele não tem possibilidade de fazer isso. Mas ele tem o direito, tem a possibilidade. A terceira coisa que ele precisa ter é o desejo de resgatar. Porque ainda assim ele pode se negar. Ele pode ter o direito, pode ter o poder, mas pode desejar não resgatar. A gente vai ver isso ao longo dessa série de mensagens. Por isso é que eu estou explicando isso. Irmãos, esse momento do resgatador é um dos assuntos mais importantes no livro de Ruth. Por isso que eu estou indo bem devagar. Eu sei que às vezes parece meio chato, parece aula, mas calma que a gente vai entender isso. Vai ficar mais claro, tá bom? Mas a ideia aqui é, esse resgatador, então, é um parente, nesse caso Boaz, corresponde a essas qualificações, né? Ele é um parente, sexo masculino, então ele tem o direito para resgatar, ele tem poder para resgatar, porque o texto diz que ele é rico, certo? Agora tem que saber se ele tem o desejo. Tem que saber se ele quer casar com Ruth. Isso ainda não ficou claro no texto. Mas, de alguma forma, Noemi viu essa possibilidade. De alguma forma, que o texto não diz, fica difícil a gente ficar especulando aqui, né? Mas, talvez, por ser uma mulher mais velha, mais experiente, mais vivida, tenha percebido em todo aquele gesto de cuidado, de carinho, de proteção que Boaz demonstrou naquele dia com Ruth, e ela, por ter mais experiência, falou, tem um negócio aí. Eu acho que ele ficou interessado nela. Mas o texto não diz isso. Só para deixar claro. Mas ela tem essa percepção. E isso vai ficar claro no capítulo 3. Tá bom? Então a gente não está aqui só especulando, não. O texto vai encaminhar nessa direção aí, os irmãos vão ver. Mas o interessante é que ela já tem essa visão. O texto já aponta uma visão nela nesse sentido. E aqui, irmãos, está algo para nós maravilhoso. Lembra que eu falei domingo passado sobre Tipocristo? O que é um Tipocristo? Um Tipocristo é uma pessoa, uma figura que vai aparecer no Novo Testamento, ou várias figuras que aparecem ao longo do Velho Testamento, e que a atitude dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas, vai ser para nós uma representação, uma espécie de ilustração do que Deus faria em Cristo Jesus. Então, o comportamento daquela pessoa no Velho Testamento aponta para a obra de Jesus, que só será revelada no Novo Testamento. Deu para entender o que é um Tipocristo? Tipocristo é uma pessoa que vive um episódio, uma situação no Velho Testamento,
e que a conduta dela, o comportamento dela, era uma sombra, porque apontava para a obra de Jesus. Boaz é um tipo Cristo. Boaz é uma pessoa que o seu comportamento, a sua conduta aponta para Jesus. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje aqui. Por isso que eu fiz questão de explicar toda essa questão do que é um resgatador, do que é necessário para ser um resgatador, porque pelo entendimento da teologia bíblica, a Bíblia aponta para nós que assim como Boaz vai se manifestar no livro de Ruth, sendo um resgatador para Noemi e para Ruth, e vai restaurar a sorte dessas mulheres, assim também é Jesus para nós. Vou repetir, Boaz é um resgatador para Ruth e Noemi, assim como Jesus é um resgatador para mim e para você. É isso que a palavra está dizendo para nós. É isso que a palavra está apontando para nós. Primeiro, nós dissemos, o resgatador precisa ter o direito, como um parente próximo a nós. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Filipenses, capítulo 2, que Jesus se esvaziou da plenitude da divindade e se humilhou a tal ponto de assumir forma humana, de viver como um de nós, em carne e osso. Ele se humilha, e se humilha ao ponto de sofrer, se humilha ao ponto tamanho de se deixar morrer, e morre na cruz. Morre na cruz, para mostrar assim que Jesus tem o direito de nos resgatar. Porque a dívida impagável que nós temos, diferentemente de Noemi e de Ruth, a nossa dívida é o pecado. O pecado é para nós uma dívida impagável. Nós não temos recursos em nós mesmos para pagar a dívida. Não temos recursos em nós mesmos, ainda que por atos de justiça que praticássemos, de tentar pagar o favor de Deus. Então nós temos uma dívida, o pecado, da qual nós não podemos pagar. Precisamos de um resgatador. Precisamos de um resgatador. O seu pecado gera para você um crime do qual você não pode pagar. Se Deus então manifestar a sua justiça, você vai receber o que merece, a morte. Então você precisa de um resgatador, você precisa de um parente próximo, do segundo Adão, que esvaziou-se da glória e assumiu forma humana e a si mesmo se humilhou para morrer, morte de cruz. E para que com a sua morte obtivesse o direito de nos resgatar. Ele tem o direito de nos resgatar. Depois a palavra vai dizer, em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, que Cristo não apenas tem o direito, mas Ele tem o poder para nos resgatar. E por que Jesus tem o poder para nos resgatar? Porque Ele paga o preço mais caro pela nossa dívida. A nossa dívida do pecado deve ser paga a preço de sangue. E diz o capítulo 1 de 1 Pedro que Ele então se oferece como um cordeiro sem defeito para oferecer o seu próprio sangue como pagamento dos nossos pecados. Como pagamento. Nosso pecado exigiu que Jesus subisse naquela cruz e revertesse o seu próprio sangue como pagamento desse pecado. Um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem culpa. E assim, através do sacrifício de Cristo naquela cruz, Ele não só agora tem o direito de nos resgatar, como Ele tem o poder para comprar a nossa dívida. Ele tem o poder para comprar, porque pagou o preço de sangue como um cordeiro sem defeito. Diz o capítulo 2 do livro de Tito, verso 14, que Ele tem também o desejo de nos resgatar. Porque o livro de Tito, a partir do capítulo 2, vai dizer que quando Jesus se manifestou para a nossa bendita esperança, guarde essa expressão, a nossa bendita esperança, Ele se manifesta com um desejo. E sabe qual era o desejo de Jesus ao se manifestar? Ao manifestar a sua glória para nós? A sua graça? Olha que interessante, o texto do capítulo 2 de Tito usa uma expressão no grego, como quem dissesse assim,
o sol começou a brilhar no meio da noite. Os primeiros raios de sol começam a brilhar. Aí ele usa a mesma expressão para dizer a manifestação da sua graça. Para dizer que esses raios de sol começaram a brilhar. E aí no verso 14 ele fala assim, por que ele fez isso? Fez para separar um povo para ele. Um povo que seja consagrado às boas obras. Então, por que Jesus faz isso? Com o desejo de separar a minha vida e a sua como um povo, a igreja, para ele. Veja, por isso que Jesus, ele é o resgatador perfeito. Jesus é o resgatador perfeito porque ele tem o direito, ele tem o poder, comprou-nos com seu sangue e ele tem o desejo de nos resgatar. Ele tem o desejo. E aqui eu quero fazer para nós, para a gente poder fechar a reflexão dessa noite, 3 aplicações para a nossa vida, a partir desse entendimento do que o texto tem para nos dizer. 3 aplicações. A primeira delas é que não importa o quão ruim ou difícil seja a situação que você está vivendo hoje, não importa. A situação de Noemi e de Ruth era muito ruim também no início do capítulo 2. Muito ruim, no final do capítulo 1. Mas ainda assim houve esperança para aquelas 2 mulheres. Há esperança também para nós. Não importa quão ruim esteja a sua vida, não importa quão ruim se torne as suas circunstâncias, há esperança para você se você depositar a sua confiança em Jesus. Veja, a esperança de Noemi e de Ruth, a esperança que Noemi começa a vislumbrar no verso 20, é uma esperança baseada num homem, Boaz. Mas ainda assim é uma esperança, não é? E a nossa esperança, irmãos? E o nosso resgatador? A nossa esperança se baseia em Jesus. Então, por isso, há muito mais esperança para mim e para você. Há uma esperança muito mais perfeita para mim e para você. Que Jesus seja o nosso resgatador, o resgatador da nossa alma, aquele que deseja nos encher de alegria, aquele que nos deseja comprar da nossa dívida do pecado para nos tornar povo de Deus. Jesus como nosso resgatador, como nosso salvador. Então, se você veio aqui hoje, está vivendo uma situação muito difícil na sua vida, uma situação muito ruim, como a situação de Ruth e Noemi, fique tranquilo, há esperança para você. Há esperança. A segunda aplicação que vejo para nossas vidas nesse texto é que como Cristo é a nossa esperança, a esperança do cristão não está baseada num conjunto de palavras. A esperança do crente não está baseada numa pessoa, num ser humano falho, fraco, corrupto. Não, não. A esperança do crente reside nas promessas de Deus. A esperança que nós temos, a esperança que eu e você carregamos, é uma esperança que não está baseada num homem, mas que reside nas próprias promessas de um Deus que nunca falha. A nossa esperança se baseia na palavra de um Deus eterno, que não pode mentir, cuja sua palavra diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Que na sua palavra diz que ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou para nos salvar, quando nós ainda éramos pecadores. Como esse mesmo Deus não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? A nossa esperança se baseia nele. Louvado e exaltado seja o Senhor, grande e poderoso é o Senhor, bondoso e misericordioso, cheio de graça e de perdão com todos os que lhe invocam. A nossa esperança se baseia nesse Deus. Por isso nós podemos nos alegrar, ainda que a situação esteja difícil, ainda que o cenário seja muito ruim. Ainda assim nós podemos nos alegrar, porque a nossa esperança não se baseia nas circunstâncias, a nossa esperança se baseia num Deus que não muda. Que não muda. Sabe, irmão, se eu fizer uma promessa a você, eu posso falhar. Se eu fizer uma promessa a você, pode ser que eu não cumpra.
porque sou um ser humano falho, fraco, pecador. Agora, se Deus nos faz promessa, fique tranquilo, Ele cumpre o que diz. Não há possibilidade de que Deus não cumpra. Não há possibilidade de que Deus não cumpra. Nós vamos ver, antes do final desse livro, como Deus cumpre promessas. Como Deus zela pela sua palavra. Confie na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor há muita esperança para mim e para você. E por último, a nova esperança que aquelas mulheres desfrutaram, como eu já disse aqui, se baseava em Boaz. No fato de que Boaz, então, surgiu na vida de Ruth, por obra da providência de Deus. E nela se baseava a esperança daquelas duas mulheres. Naquele momento, isso já era suficiente para que elas se enchessem de alegria. Não é? E para nós, então? E para nós? Se a esperança daquelas duas se baseava num homem, e isso já era suficiente para encher o coração delas de alegria, e a nossa? A nossa esperança, que se baseia em Jesus. Como não deve encher o nosso coração de alegria? Saber que temos a nossa esperança residida em Jesus. Elas se alegraram. Por que você não se alegra? Elas conseguiram ver luz no meio da tempestade. Por que você também não sai daqui cheio de alegria? Elas viram essa esperança no homem, e eu e você vimos no Cristo. Por isso eu e você, por pior que seja o cenário, precisamos sair daqui hoje cheios de alegria. Nossa esperança não reside no homem, nossa esperança se reside em Jesus. Eu quero terminar lendo para você o que diz Tito, capítulo 3, verso de 3 a 7, diz assim: porque antes também nós éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros, ou seja, nossa dívida era impagável. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou amplamente sobre cada um de nós essa regeneração e essa renovação vindas do Espírito Santo. E o verso 7 ele encerra dizendo: para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Por que eu quero ler esse texto? Porque o herdeiro que viesse, nascido do resgatador, ele deveria receber a herança do seu pai. Não foi isso que eu disse para vocês? Sim? E a herança que o texto está dizendo em Tito, que nós recebemos, a herança do nosso pai, uma vez resgatados por Jesus, é a herança da vida eterna. De que um dia nós teremos uma propriedade para morar por toda a eternidade no céu, na glória com o Senhor Jesus.